Oi, aqui é o Nico e você está ouvindo Fobia Geek. Tá, ok. Antes de mais nada, eu queria pedir desculpas pela péssima qualidade desse episódio e dos próximos episódios que vão vir, porque houve um pequeno contratempo vulgo. Vulgo não, né? Com um pequeno contratempo, eu quero dizer que o programa que eu editava o episódio simplesmente parou de funcionar e não funciona mais. Muito obrigada aí, o Spotify Podcasts, por ter acabado com a minha felicidade mais do que ela já estava acabada. Não precisava, mas tudo bem, faz parte da vida, infelizmente. Então, assim, a qualidade nos próximos episódios vai decair bastante porque eu não tenho mais os efeitinhos legais que tinha de transição, de introdução e de liga console, de desliga, moedinha caindo, máquina de fliperama, uhul, e bip e etc. Não vai ter. Até eu achar algum programa que sirva para editar áudio e que tenha essas coisas. Então, assim, para esse episódio, para os próximos, o máximo de efeito especial que vocês vão ter, infelizmente, são apenas os cliques do meu mouse e barulhos externos. Quem amou? Eu amei. Quer dizer, eu odiei, né? Mas tudo bem. É o que tem, infelizmente. Não posso fazer nada. Mas então é isso. Vou começar, vamos lá pro episódio. Pra não dizer que não tem efeito especial, vou estalar os dedos, ó. Tá, antes de tudo eu queria dizer que eu ainda continuo doente. Nossa, Nico, você ainda tá doente? Sim, eu também não aguento mais essa merda, mas é isso aí. Nossa, que estalar de dedo feio. Tá bom. No ano passado, e caso você esteja ouvindo isso em outro ano que não seja esse em que estamos, com o ano passado eu me refiro a julho de 2023. Eu li Modal Zushi, ou MDZs para os íntimos. E por mais que eu tenha adivinhado o plot twist antes da metade do primeiro livro, ainda assim eu gostei da história, porque deu tanta volta e passou tanto flashback que quando finalmente foi revelado o plot twist lá no finalzinho, tudo que eu fiz foi soltar um arzinho pelo nariz pensando assim, ah tá, eu sabia. Então, depois de dizer que eu não tenho nada pra ler, mesmo eu tendo uma lista muito maior do que a minha vontade de acabar com o capitalismo, eu decidi ler essa novel da mesma autora de... Olha a moto passando! Então, eu decidi ler essa novel da mesma autora de Modal Zushi, a MXTX, que se eu não me engano foi a mesma... mesma não, foi a primeira novel que ela escreveu. E aí eu resolvi ver como era e... assim... até o momento onde eu tô escrevendo esse roteiro, eu tô quase na metade do terceiro livro, mas eu espero que até o dia da gravação eu já tenha terminado tudo para dar minha opinião concreta. Spoiler, né? Já que estamos na gravação agora, nesse exato momento da gravação, eu já terminei de ler tudo e eu trago más notícias. Más notícias. Bom, eu gostei muito, muito mesmo do modelo da história. Meio um Detona Ralph literário, meio um RPG escrito, mas... infelizmente, como tudo que é bom dura pouco, eu achei que a história esfriou muito rápido. Mas calma, eu vou me justificar. Talvez seja uma explicação meio bosta, mas é a verdade. Porque assim, quando a história começa e o sistema do RPG é introduzido, tem muitas e muitas notificações e advertências do sistema para com Shen Ting-Kyu. E aqui eu gostaria de abrir um parênteses para reclamar, porque puta que pariu. Só tem nome difícil pra caralho nesse negócio. Meus deuses do Olimpo. Como pode? Vamos lá. Começa logo pelo nome da novel. Na verdade, começa logo pela sigla, que na teoria as siglas deveriam abreviar e serem mais fáceis, né? A sigla é SVSSS. São 3 S seguidos. E toda vez que eu via isso escrito pela internet afora, eu me sentia uma cobra assobiando, porque eu lia como svis. E depois eu passei a falar simplesmente VSS.
cortando o primeiro e o último S, porque o nome em inglês é um trava-língua do caralho, que eu demorei muito para aprender a ler, e mais ainda para aprender a pronunciar, porque esta porra se chama The Schoonvillains Self-Saving... ainda falei errado. Lendo, falei errado. The Schoonvillains Self-Saving System. Ok? Voltando às advertências do sistema do RPG. No início da história, como eu disse, tem muitas notificações do sistema chegando e apitando o tempo todo na cabeça do Shen Yuan como Shen Qingqiu. Eu não sei pronunciar nenhum nome, tá? E eu não ligo. E isso vai diminuindo e vai se perdendo ao longo da história depois que desbloqueia o modo OOC. Que, caso você não saiba, OOC significa Out of Character, que é fora do personagem, ou seja, que ele já podia fazer ações fora da personalidade do Shen Qingqiu original sem levar a punição por isso. E aí, até então, tudo tranquilo. Só que eu gostei muito mesmo dessa ideia de sistema de pontos e missões, que eu achei que em alguns momentos foi meio mal desenvolvido ou deixado de lado. Eu acho que a história tinha muito mais potencial se ela tivesse ido por esse caminho de usar o sistema como se fosse um RPG mesmo. Teria sido uma história muito mais interessante de ler e acompanhar do que esse quase romance cheio de amor não correspondido com situações que beiram a homofobia recreativa. Yeah! Tá. Antes de começar a reclamação de verdade, eu vou fazer um breve resumo da história, que é tipo assim, o Shen Yuan, ele lia e acompanhava uma história que chamava O Caminho do Orgulhoso Demônio Imortal, ou alguma coisa assim, eu não lembro o nome, mas tudo bem. Aí, ele não gostava muito, mas ele seguia acompanhando a história pela força do ódio mais puro e genuíno. E aí, quando chegou no final da história, ele odiou mais ainda o final e começou a xingar muito o avião atirando para o céu, que era o autor. Sim, ele usava esse nickname para publicar no site. Avião atirando para o céu. E aí ele começou a xingar a história e tudo mais. E enquanto ele estava xingando, ele teve um mal súbito, morreu e foi transmigrado para dentro da história. E aí o sistema deu para ele interpretar um personagem que ele já tinha xingado horrores também. Não só xingado, como também pedido e implorado pro autor fazer o protagonista transformar ele numa vareta humana. Daí, quando ele percebe isso, ele fica meio... Me ferrei, amigos e amigas, Estevão Ferreira. Porque assim, de acordo com a história que ele acompanhou, o protagonista realmente transformou o personagem que ele era agora em uma vareta humana. E aí ele pensa que dá pra mudar isso e ele se propõe a não fazer igual o Shen Qingqiu original, pra ele não acabar do mesmo jeito. E aí vai desenrolando a história. Daí, ok, tudo certo, ele passa a tratar o moleque bem e tudo mais, só que enquanto não desbloqueasse o modo OC, ele não podia fazer o que ele quisesse. Então ele tinha que continuar seguindo a personagem original do Shen Qingqiu. Então, no início da história, a gente ainda vê ele maltratando o coitado, fudido, estrupiado, rabeleto, largado, capenga do Luobing. Mas aí, depois de um tempinho seguindo o roteiro original, ele consegue uns pontinhos lá e aí desbloqueia o modo OC e ele para de maltratar o Luobing. Mas, infelizmente, ele continua sendo burro igual uma porta, então não dá pra defender ele por muito tempo, porque assim, como ele já leu a história toda, ele acha que dá pra seguir o roteiro inteiro de como as coisas aconteceram, só que sem a parte de maltratar o pobre do Luobing. Só que eu acho que, tipo assim, eu acho que ele não entendeu que exatamente esse combo de maus tratos é que fez o Luobing original ficar como ele era na obra que ele tinha acompanhado. E aí, ele fica nessa de querer continuar seguindo o roteiro, só que, obviamente, dá tudo errado. Até porque, né, se tivesse dado certo, não existiriam mais 3 livros depois. E aí, justamente porque ele tratou o Luobing igual gente, ao invés de escorraçar ele a cada 5 segundos, igual o Shen Qingqiu original ele fazia. Só que ele não entendeu isso ainda e fica murrinhando o tempo todo pensando, não, mas porque na obra original isso era pra acontecer depois disso, por causa disso, disso e disso.
E que não sei o que é mais, meu irmão em Cristo, você tá com o modo OC habilitado, dá seus pulos, te vira que você não é quadrado, inventa, faz qualquer coisa. Nossa, isso me irritou demais. Ai, Nico, mas ele tinha missões pra seguir. Olha, dava pra ele seguir as missões quase tranquilamente, enquanto ele inventava moda fazendo o que quisesse. E as missões que ele recebeu, na maioria, eram tudo fácil pra caramba. Tipo assim, só teve umas 2 ou 3 missões principais que foram um pouco mais difíceis. De resto, dava pra ele simplesmente ter seguido a missão enquanto ele fazia o que queria. Mas sei lá, parece que ele preferiu usar o cérebro desneuroneado dele pra ficar relembrando o que tinha lido e tomando um monte de decisão errada pra depois ficar choramingando diretamente de São Coitado do Norte, Amapá, que nada tava dando certo. Ah, mas por que será, né, Shen Yuan? Meu Deus, como que pode ter um cara tão burro, panaca, sem um único neurônio funcionante dentro do cérebro? Uma coisa que me incomodou muito também foi o apagamento da bissexualidade do Shen Qingqiu. Assim como a do Wei Wuxian também, mas isso é um assunto pra depois. Assim, sei lá, parece que algumas pessoas que escrevem BL simplesmente não conhecem outra sexualidade além de gay. Meu Deus. Tá, vamos lá, deixa eu explicar o óbvio. O Shen Yuan era um cara que sempre se identificou como hétero. Até então, nada de errado, ok? Ok. Morreu, transmigrou pra novel, incorporou o Shen Qingqiu, se encontrou com todo mundo. Maravilha, show de bola. Em vários momentos da história, ele demonstra, claro interesse em algumas mulheres. Não necessariamente romântico, do tipo, nossa, vamos namorar e casar. Mas ele se interessa. Inclusive, ele chega a reclamar várias vezes no pensamento dele que ele queria transar e etc. Enfim, ao mesmo tempo em que várias vezes ele se joga pra salvar a vida do Luo Bing, esquecendo completamente que ele não ia morrer porque ele era o protagonista. Inclusive, eu também tenho muitas coisas a dizer sobre isso. E aí, todas as vezes em que ele fez isso, ele não pensou racionalmente, ele simplesmente foi lá e fez por impulso. Até o momento, ele não tinha demonstrado absolutamente nenhum interesse em nenhum personagem masculino. E ele considerava o que ele sentia pelo Luo Bing era só uma consideração e admiração, né, por saber da história da vida dele e tal. Beleza, o ponto que eu quero chegar é que sim, o Shen Qingqiu é bissexual ou pansexual, tanto faz, e não exclusivamente gay. Inclusive, ele tem muita homofobia internalizada dentro dele, com direito a cada comentário que, nossa. Daí vem mais uma das coisas que eu disse anteriormente que eu quero reclamar, que é a homofobia recreativa. Que bacana! Só que não. Teve muitos momentos em que eu fiquei incomodado, principalmente por comentários do Shen Yuan dizendo coisas como virar um corta-manga, o que, assim, não tem problema nenhum em ser um corta-manga. Mas o tom em que ele diz que alguém virou corta-manga é literalmente a mesma coisa que dizer com repulsa que alguém virou gay, ou virou lésbica, ou virou qualquer outra sigla da comunidade. E tipo assim, não é como se ele realmente fosse um cara da China da época em que se passa a história. Ele era um cara do século XXI que foi transmigrado pro passado, tá ligado? Tipo, e outra, ele usa termos muito ofensivos, tipo, por exemplo, ele foi falar que pra ele bastava uma mulher ser muito bonita, mas só não podia ser uma trap. Tipo assim, completamente sem noção, fora da casinha, sabe? Esse termo, trap, além dele ser extremamente ridículo, ele é sempre usado pra ofender e pra diminuir mulheres trans, e aí o bonito vai me solta uma dessa. Ah, meus mais sinceros, vai tomar no cu, né, o MXTX. Pelo amor de Deus, a publicação pela Seven Seas, dessa novel pela Seven Seas, a editora estadunidense, é de dezembro de 2021, sabe? Não dá pra dizer que não deu tempo de uma leitura sensível, uma revisão. E também nem adianta usar a carta de porque eu não sabia que era errado falar isso. Porque, pra começar, você tá escrevendo e desenvolvendo um casal aquileano. E por mais que tenha pontos e tópicos de violência durante a convivência deles, você consegue muito bem
continuar com os tópicos de violência sem precisar usar a homofobia como justificativa. Sei lá, tipo, isso já é muito batido, tá ligado? Não tem absolutamente nada de novo nisso. É só mais um dia normal no mundo real. Então, assim, eu achei muito paia mesmo, todos os comentários e as cenas nesse tom. Ah, e outra coisa, você colocar um demônio pra tirar sarro dos dois, rindo, enquanto fala que o relacionamento deles é um ótimo castigo e vingança pela vez que o Shen Ting-Tiu derrotou ele anos antes, não é esse grande músico se você acha que é não, tá? Além de ridículo, continua sendo só homofobia recreativa mesmo. Ah, mas Nico, você é muito hipócrita. Como pode meter o pau nisso, mas no episódio passado você defendeu o Aridante? Bom, vamos lá. De novo explicando o óbvio. Eu não defendo Aridante. O autor foi sim babaca e eu definitivamente não concordo com nada daquilo. Ponto. Porém, é muito mais comum e entendível alguém de 1900 e minha avó era gostosa ser preconceituoso do que alguém do século XXI com informação a rodo por aí. Justifica o preconceito? Óbvio que não, né, porra? Mas também a gente não pode olhar só pro nosso próprio umbigo e achar que todas as pessoas do mundo vão ter exatamente o mesmo pensamento que a gente, pelo amor dos deuses. Isso porque eu nem tô levando em consideração o contexto sociocultural, porque se eu for analisar mais profundamente, vou ficar horas e horas falando e dissertando sobre isso. Enfim, ainda falando sobre homofobia recreativa, em Modal Zushi, que também é no mesmo formato, tipo assim, uma sociedade meio feudalista, bem rural, antiga, o mundo da cultivação, etc. Por incrível que pareça, não tem nenhum tipo de comentário depreciativo desse jeito. E todo mundo entendeu que os Wangxian tinham algo muito mais profundo do que só uma forte amizade, muito antes deles mesmos. E ninguém achou nada absurdo, simplesmente assim, tá, bacana, mas e aí, como é que tá a situação dos demônios na vila? Já descobriu quem matou o fulano lá? Ainda não? Ah, tá, falou, então tamo indo. Então, tipo assim, tem muita coisa, não tem, tipo, muita desculpa pros comentários do Shen Wan fez, foi muito ridículo e muito desnecessário. Mas, além do Shen Yuan como Shen Ting-Tiu ser paia com esse tipo de comentário, uma coisa que me incomodou muito também é que ele simplesmente não demonstra genuína afeição romântica pelo Luo Bing. A impressão de que dá até o final da história é que ele só faz as coisas para não ter dor de cabeça e não porque ele gosta dele ou quer agradar ele. É como se ele fizesse só por fazer, como se ele visse uma obrigação em prestar aquele papel. E isso me deixou muito incomodado. Tipo, ok, ele até gosta do Luo Bing, eu não tô questionando isso. Mas romanticamente eu tenho minhas dúvidas sim. Porque todas as vezes em que ele percebeu que, abre aspas, o papel da donzela, que é o par do protagonista, fecha aspas, foi indireta ou diretamente atribuído para ele, ele reclamou e achou ruim. Todas. Literalmente todas as vezes ele reclamou. Tipo, ele não demonstra sentir vontade nenhuma em ficar com o Luo Bing por livre e espontânea vontade, encostar, abraçar, demonstrar afeto mesmo. Ele sempre age como se ele tivesse chegado à conclusão de que deveria agir daquela forma porque sim. Porque era obrigação dele dentro da novel, e não porque ele realmente queria. Fora a questão das cenas dele transando no fim do mundo, que assim, apesar de ser ficção, além de descabido, eu achei muito absurdamente desproporcional à realidade do próprio universo em que se passa a história. Tipo assim, fora a execução mal feita, sem cabimento nenhum em relação à situação, tipo, correndo risco de vida real mesmo, tipo, gente, tem coisa mais importante pra fazer. Ele podia ter evitado a situação inteira e contornado tudo se tivesse dado apenas uma única resposta pro Luo Bing. Tava lá o pobre coitado do Luo Bing falando que ninguém nunca escolheu ele e tal. Se ele tivesse simplesmente respondido, eu escolhi você. Dentre todos aqueles meninos fazendo o teste de sei lá o que pra entrar na seita, eu escolhi você. Pra vencer aquele demônio com a armadura que eu esqueci o nome quando invadiram a nossa montanha,
Eu escolhi você porque eu sabia que você ia ganhar. Para ser o meu discípulo de maior confiança e ficar o tempo todo do meu lado, eu escolhi você, Luobing. Como pode dizer que ninguém nunca te escolheu enquanto eu sempre o fiz e sempre continuarei fazendo em todas as oportunidades que eu tiver? Eu sempre vou escolher você. Pronto! Resolvido o problema, já sai a declaração e ainda junta as forças para derrotar um mal maior. Não precisava nem ele ter falado isso tudo que eu falei, não. Isso aí eu tirei do meu cu mesmo. Não precisava nem ele ter falado isso tudo. Era só ele ter falado eu escolhi você. Só 3 palavrinhas, mas não. Ele fica lá parado, encarando, calado, sonsando e sem fazer porra nenhuma, enquanto faz todo mundo ali correr risco de vida desnecessário, só porque o bonito não verbaliza o que é que ele tá pensando. Ah, mas ele tinha que ter cautela, porque ele tava correndo risco. Ah, mas se eles conversassem, não ia sustentar o roteiro. Olha, eu discordo veementemente disso, porque pra mim não faz sentido nenhum deixar as coisas chegar nesse ponto sem nem ao menos tentar argumentar nada sobre nada, sem querer explicar. Isso pra mim é inconcebível, o que me faz voltar ao mesmo ponto anterior. O Shen Ching-Chiu não é apaixonado pelo Luo Bing. Ele não nutre sentimentos românticos genuínos por ele durante a história. Ele só age de acordo com o que vai dar menos dor de cabeça pra ele. Nenhuma demonstração afetiva vinda dele parece genuína e espontânea. Parece tudo feito só por obrigação. A construção deles como um casal é meio bosta, é péssima. O Luo Bing é um personagem muito bem construído. O Shen Yuan é podre de personalidade, mas ele ainda é razoavelmente bem desenvolvido. E a construção de mundo é boa, a ideia da história com sistema de RPG e pontuação é incrível, mesmo que pouco explorada e mal aproveitada. Mas mesmo assim, a construção do Shen Ching-Chiu e do Lobing como um casal consegue ser pior ainda. Eu não entendo isso! Ai, mas eles ficam juntos nos extras e que não sei o que, casamento e blá blá blá. Então, isso é outra coisa que me incomoda. Conteúdo extra é conteúdo extra! O autor escreve se quiser satisfazer alguma curiosidade de fã ou alguma coisa do tipo. Geralmente costuma ser algo totalmente secundário que não interfere no que já aconteceu na história. E você vai e me deixa o casal junto, feliz, quase apaixonado nos capítulos extras. Extras! Beleza, tranquilo. Mas não dá pra vender a história como romântica nem algo do tipo. Porque, tipo assim, em questão de briga, confusão, porradaria, a história é boa. Não é ruim, não. Mas no quesito romance, meu Deus, no máximo, é um romance não correspondido com age gap de verdade e que também quase beira a ser problemático, mas eu não vou entrar nesse tópico porque, se eu não me engano, o Shen Yuan tem uma idade um pouco mais próxima do que o Shen Ching-Chiu original, mas eu sei lá também. Isso chega a ser até meio irrelevante, né? Quando você lembra que a descrição bizarra e completamente descabida de que o pau dele não parava de crescer e esquentar, ficando cada vez maior e mais quente, enquanto Shen Ching-Chiu dava aquela mãozinha amiga pra ele. E eu quase dropei de vez a leitura nessa parte, porque era ridículo demais pra ser real, tipo, simplesmente intancável. Fora os nomes que a autora usou, que parecia algo escrito por alguém da sexta série, meu Deus. A incapacidade das pessoas de usarem a palavra pau quando vão falar de pau é um negócio que, nossa, me deixa insano de raiva. Puta que pariu, hein? Mas enfim, apesar disso tudo que eu disse, minha avaliação pro primeiro volume foi de 5 estrelas, porque lá no início eu tava achando tudo muito legal, tudo muito bacana. Oh my god, sistema de RPG e pontuação high. Daí o segundo volume eu já avaliei como 4 estrelas, porque eu tava achando meio paia como as coisas estavam indo. E o terceiro e quarto volume eu deixei 3 estrelas em cada um, porque aí eu já tava achando que tava escrito otário na minha testa e só eu que não tinha visto ainda. Mas o que eu acho mais irritante disso tudo é que, mesmo tendo falado tudo isso só pra reclamar, eu não odiei a história.
Eu não odiei a história. Eu achei bacaninha. Tipo assim, inclusive, foi um choque muito grande pra mim ter descoberto a aparência do Mobejun, porque eu tinha uma imagem muito específica dele na minha cabeça, tipo, meio parecido com o Malzahar de League of Legends. E aí. Então, assim, imagina o tamanho da minha surpresa quando eu descobri que, na verdade, ele é um jovem bonitão, gostosão, de longos cabelos pretos, olhos azuis e um grandioso par de belíssimos seios fartos e prontos para destruir seitas e congelar lagos inteiros em poucos segundos. And I think that's beautiful. E uma coisa que eu também fiquei pensando é se o Shen Yuan foi transmigrado pra dentro da novel pra interpretar o Shen Qingqiu, ele pode ser considerado ator? Ou ele seria mais parecido, tipo, com um transtorno de dissociação de identidade? Porque assim, se ele for considerado ator ou intérprete de algum personagem, significa que ele pode deixar de interpretar quando não precisar mais. Mas se ele deixar de interpretar o Shen Qingqiu, ele volta pro mundo real, onde ele tá literalmente morto. Então, assim, eu acho que ator não definiria muito bem, sei lá. Mas eu fiquei com muitas questões sobre isso também. Mas enfim, é isso aí. Escreva o que quiser, mas aguente seus BO depois, hein? Ah, e se você gostou desse episódio, não se esquece de avaliar o podcast aqui no Spotify ou deixar um like se você estiver escutando pelo YouTube. Se você quiser comentar alguma coisa, tanto no YouTube quanto no Spotify, tem uma caixa de comentários onde você pode deixar o seu recadinho ou qualquer coisa, ou mandar um sabor de pizza diferente e maneiro para eu poder experimentar algum dia. Então é isso, até o próximo episódio. Tchau!